Olá, eu sou o Dr. Alain Ropar, eu sou médico oftalmologista, médico ortomolecular e muito interessado em nutrição já tem vários anos. Nas palestras anteriores eu falei sobre a história dos açúcares e os malefícios que os açúcares, os carboidratos, a glicose, principalmente a frutose e o trigo realmente fazem para a nossa nutrição hoje. Eles realmente são um dos grandes vilões. Eu também falei sobre as teorias, os estudos do cientista Ancel Keys, que foram fraudulentas porque ele falsificou os estudos somente para poder demonizar o colesterol e as gorduras saturadas. Isso teve como efeito liberar os carboidratos e hoje estamos inundados em carboidratos, não só pelos refrigerantes, nem pelos bolos e biscoitos. Lembrem, pensem o que eu vou dizer agora. 80% dos 600 mil produtos fabricados, vendidos nos supermercados são acrescidos de frutose sintética. Então vocês veem a que ponto isso chegou. Agora, para explicar a que ponto isso chegou, eu gosto de entrar na história. Nessa primeira parte da minha apresentação, eu vou falar de como deve se comer, mas eu vou dar primeiro uma pequena incursão na história. Vamos voltar alguns anos atrás. Precisamente 2.600.000 anos atrás. Nessa época, o gênero Homo se separou do Pithecanthropus, que era um primata. E esse gênero Homo, que é o primeiro hominídeo, ele foi evoluindo ao longo dos milênios, se transformou em várias espécies, como o Homo neanderthalis, o Homo erectus, o Homo desinova, tem mais ou menos uns 6, não importa, mas ele chegou até Homo sapiens há 200.000 anos atrás. O Homo sapiens somos nós, é o mesmo genoma, a mesma carga genética. Tá? Ao longo de todos esses milênios, aconteceu uma coisa muito importante, porque o gênero Homo era completamente insignificante em relação aos animais e aos predadores da época. O Homo sapiens, não tinha garras, não tinha mandíbulas, não conseguia correr rápido e também não conseguia voar. Ele só teve uma coisa que o salvou, foi a aquisição de um cérebro grande. Dos primeiros cérebros que só tinham 640 centímetros cúbicos, ele chegou a 1.400 centímetros cúbicos, o que é o tamanho do nosso cérebro. E esse cérebro realmente é muito grande. Ele é grande porque só ele, em repouso, consome 25% de toda a nossa energia do corpo. E para comparar, se você compara com o chimpanzé, que é o nosso primata mais próximo, o cérebro dele só consome 8% da energia corporal. Então nós temos um cérebro grande. Esse cérebro grande serviu para nós podermos fabricar ferramentas, podermos fabricar lanças, aprender a caçar em grupo, a dominar o fogo. E com isso, de um animal insignificante que nós éramos, nós subimos na escala alimentar para se tornar um animal mais dominante naquela época. E dominante nós fomos, porque inclusive tem muitos relatos mostrando que o Homo sapiens naquela época já tinha dizimado várias espécies animais. Você vê como que a gente começou realmente cedo. E como que o Homo sapiens, enfim, toda aquela cascata de Homo, como que eles adquiriram justamente um cérebro tão eficiente? Pela mudança da nutrição. Nós começamos a comer progressivamente, cada vez mais, carne e gordura animal.
A carne e gordura animal tem uma densidade nutricional muito grande. Isso quer dizer que ela tem uma densidade grande em termos de energia. Se você comparar o intestino de um homem com o intestino de um gorila, vocês vão entender. O intestino é dividido em duas partes. O intestino delgado e o intestino grosso. O gorila, por exemplo, ele tem um intestino grosso que é 3 vezes o tamanho do intestino delgado. Por quê? Porque ele digere folhas. E para digerir folhas, você precisa de muitas e muitas horas de digestão para ter muito pouca energia. Em compensação, o nosso intestino, o intestino grosso, tem a metade do tamanho do intestino delgado. Então vocês veem que realmente o que fez o gênero Homo sapiens, o que realmente nos fez, foi justamente a aquisição de uma nutrição extremamente densa, extremamente aproveitosa em termos de energia. Certo? Bom, isso nos permitiu subir na escala alimentar. Eu falei sobre os intestinos. Os achados arqueológicos, naquela época, mostraram que realmente a gente comia animais. A gente viu marcas de lasca nos ossos, a gente viu ossos triturados para pegar a gelatina dos ossos, e só porque, evidentemente, que o homem primitivo devia comer também frutas e legumes, mas esses alimentos pereceram mesmo e sumiram, porque isso não dura. Então, realmente, a única coisa que nós sabemos é que realmente o Homo sapiens comia bastante gordura e proteína animal. Por isso que hoje existem tantas variedades daquelas tais dietas paleolíticas, é porque nós não sabemos muito bem o que o homem comia na sua totalidade na pré-história. Para isso nós teríamos que voltar no tempo. Isso é impossível. Mas tem um homem, um cientista, um dentista, cientista, pesquisador, Dr. Weston Price. Ele não voltou para o tempo, claro, mas ele fez o tempo voltar para nós. O que ele fez foi o maior estudo nutricional em toda a Terra, que jamais foi feito. Em 1930, muito preocupado já com a saúde declinente dos americanos, ele fez uma coisa fantástica. Ele fez uma epopeia. Ele viajou durante 10 anos, visitou 14 países em 5 continentes. Ele andou de navio, ele andou de canoa, ele andou a pé. E o que ele estava procurando? Ele estava procurando sociedades primitivas, completamente isoladas, tá? Da nossa civilização ocidental. E isso ele examinou dezenas e milhares de indivíduos, centenas de tribos diferentes, ele bateu milhares de fotografias, fez muitos exames de sangue, colheu a amostra do que eles comiam, mandavam para os Estados Unidos. Enfim, foi um estudo extremamente completo para ver o que essas populações comiam. Bom, como eu disse, ele visitou 14 países, 5 continentes e procurou centenas e centenas dessas tribos isoladas. O golpe de gênio que ele teve foi o seguinte: é porque não só ele estudou aquele pessoal que estava nessas tribos, mas aqueles elementos que saíram dessas tribos e foram migrar para as cidades. E aí, migrando nas cidades, eles entraram realmente em contato com a civilização ocidental. E ele viu o declínio que acontecia com essas pessoas, que afinal de contas geneticamente são muito semelhantes,
quando essas mesmas pessoas começaram a comer nutrição ocidental. Para citar justamente um exemplo dos Inuits. Os Inuits são os esquimós originais. Isso provado por vários médicos. Os Inuits só se viu um caso de câncer em 36 anos. Você acredita? Um caso em 36 anos. Mas aqueles Inuits que saíram do habitat dele para migrar para a cidade e começar a comer a nossa nutrição ocidental, a taxa de câncer começou a subir e se equiparou com a taxa de câncer da população dessas cidades. Então você vê a que ponto a nutrição é importante. Bom, eu vou dar quatro exemplos de sociedades isoladas do mundo, que têm alimentação diversas, mas eu vou explicar por quê, o que o Weston Price achou. A primeira sociedade assim, completamente isolada se encontra na Suíça. Vocês vão me dizer, mas na Suíça? Na Suíça? Sim, na Suíça. Na Suíça, em 1930, tinha muitos vilarejos, muitas pequenas populações isoladas nas montanhas, onde você não tinha nem acesso por estrada, você tinha que ir por trilhas. E ele foi ver os habitantes do Vale de Liechtenstein, que está no alto das montanhas na Suíça. E o que ele viu? O que eles comiam? Esses habitantes comiam basicamente pão de centeio que eles fabricavam, com uma grossa camada de queijo. Esse queijo que era oriundo das vacas que eles tinham e que pastavam, porque vaca tem que pastar grama, não pode comer grão. Vaca tem que pastar grama para fazer um leite bom. Desse leite, eles faziam, evidentemente, iogurte, faziam manteiga, faziam creme e faziam, então, o famoso queijo. Evidentemente que esse leite não era pasteurizado. A pasteurização modifica muito o leite, retira praticamente todas as vitaminas e mata a maioria das bactérias benéficas. Fora isso, eles comiam, uma vez por semana, eles comiam carne. E lá, como o inverno é muito severo e o verão muito curto, no verão eles colhiam algumas amoras, alguns legumes, outras frutinhas que eles comiam no verão e depois eles guardavam para o inverno. Isso era a comida deles. Para não me repetir nos outros exemplos, os habitantes desse vale tinham uma saúde esplêndida, como todos os outros casos que eu vou contar. Uma saúde esplêndida, eu quero dizer o seguinte, eles eram livres de todas as doenças da nossa época, todas as doenças que nos assolam. Eles não tinham câncer, eles não tinham obesidade, não tinham diabetes, não tinham doenças cardiovasculares, não tinham infarto e não tinham demência. Não tinham nada disso. É impressionante, né? Aí, depois ele visitou, então, justamente os Inuits. Os Inuits. O que eles comem, os Inuits? Os Inuits comem foca, basicamente a gordura e a carne da foca, mas eles comem principalmente todos os órgãos. Os órgãos são indispensáveis. Nós não comemos mais órgãos hoje. A carne vermelha, picanha, maminha, alcatra, tudo é bonitinho, mas é pobre. Os órgãos são ricos em vitaminas, em sais minerais, em aminoácidos especiais. E eles comiam, então, os órgãos, comiam o fígado, comiam o pâncreas, comiam o cérebro, comiam os rins. E, quando eles caçavam os caribus, que é um tipo de rena, você sabe, eles abriam o estômago, retiravam do estômago aquela vegetação parcialmente digerida dos caribus e com isso eles faziam uma sopa. Vocês vão dizer, isso é nojento. Sim, mas quando você não tem verduras à mão, você tem que achar um jeito. Isso é o jeito que eles achavam. Justamente também com a colheita de algas marinhas, como o kelp, que também são verduras,
e eles guardavam, faziam uma sopa com esses restos estomacais dos caribus, e as poucas frutinhas que eles conseguiam comer eram realmente muito pequenas. Então, afinal de contas, os inuits eles tinham uma dieta composta praticamente de 90% de gordura saturada e de colesterol. Doenças? Nenhuma. Tá? É claro que também eles comiam peixe, mas em termos de vegetais, eles comiam o que eles podiam, mas eles comiam vegetais. Outro grupo do qual quero falar é o grupo dos Maasai, aqueles guerreiros que todo mundo já viu em filme, vestidos geralmente de uma roupa vermelha, esguios, extremamente saudáveis, com lanças, que antigamente eles podiam caçar leões. Esses Maasai, eles têm um rebanho de vacas, tá? E eles, extraindo o leite das vacas, eles também faziam iogurte e queijo. Eles caçavam, mas não matavam as vacas, porque as vacas eram o patrimônio deles. Eles caçavam nas savanas, comiam alguns tubérculos, como inhame, e alguns berries, né, amores que eles encontravam. Mas basicamente a nutrição dele também era praticamente animal. E na época da seca, quando as vacas não tinham mais pasto e elas não produziam mais leite, aí que eles furavam a veia no pescoço para beber um copo d'água, num copo de sangue. Eles não matavam as vacas, não são loucos, eles só tiravam um pouco de sangue para ajudar justamente a dieta deles. Você vê que a dieta deles realmente é terrível nesse sentido, mas é praticamente totalmente animal. A dieta deles é mais ou menos 70% de proteína animal. E agora vamos falar dos Kitava. Os Kitava são uma tribo da Nova Guiné. Nova Guiné são aquelas ilhas do Pacífico. Aí mudou tudo. O cenário é completamente diferente, são ilhas tropicais. Eles comiam o quê? Eles comiam muitas verduras, muitas frutas, tudo regado com muito óleo de coco, comiam peixes e também frutos do mar. Mas basicamente a dieta deles era de 70% de carboidratos não refinados, óbvio, e mais ou menos 10% de proteínas. Eles também gozavam de uma saúde esplêndida. E tem um caso muito curioso em relação aos Kitavas, que ninguém consegue explicar. 3 em 4 Kitavas eram fumantes diários, mas não tinham casos de câncer. Então, disso tudo, o que o Weston Price deduziu? É que nós devemos comer tanto uma nutrição baseada em vegetais como em animais. Os dois são absolutamente indispensáveis. O interessante é que não importa a relação, se tem mais carne ou menos vegetais ou vice-versa, mas você tem que ter os dois. Você não pode excluir, vamos dizer, os vegetais e você não pode excluir, vamos dizer, os animais. É um equilíbrio entre esses dois tipos de nutrição. Isso é muito importante. Tá? Ele escreveu um livro, esse aqui, grossinho, Nutrition and Physical Degeneration, degeneração física e nutricional. Esse livro é antigo, apesar de ser um livro científico, está na 63ª edição. Você vê a que ponto é importante. E também hoje existe uma fundação chamada Price Foundation, Weston Price Foundation, que trata justamente desses assuntos. E muitos médicos, muitos
dietistas se inspiraram dos trabalhos do Weston Price para fazer aquelas dietas que você conhece. Por exemplo, a dieta de Atkins, que é a dieta hiperproteica. Tem a dieta de Loren Cordain, tem aquela de Gary Taubes. Enfim, são todas dietas que mais ou menos se baseiam nas descobertas de Weston Price. A beleza e a tragédia do trabalho do Weston Price, a beleza eu já falei, é que ele realmente deu um aperçu, como diz em francês, um aperçu geral de o que devemos comer. E a tragédia é que esse trabalho, essa pesquisa que foi monumental, nunca mais vai poder ser feita. Hoje, em 2017, simplesmente não existem mais tribos ou indivíduos isolados, completamente isolados da civilização ocidental. Isso foi uma coisa que foi feita em 1930 e não vai poder ser feita de novo. Tá? Bom, Weston Price viajou aqueles 10 anos, visitou dezenas de milhares de pessoas, aquelas centenas e centenas de tribos, mas ele ficou desapontado, muito desapontado, com um dado só. Ele não encontrou, nesses anos todos, nenhuma sociedade ou tribo que gozasse de boa saúde comendo exclusivamente comida vegetal. Infelizmente, como ele já tinha dito antes, você precisa das duas coisas. A comida vegetal, o veganismo, não é particularmente saudável. O veganismo, vocês sabem, né? O vegetariano, ele come vegetais, ele come também carne, ou ovo, ou peixe, não importa. O vegano não come nada disso, ele só come produtos vegetais. E isso então está me levando a explicar e a contar como que surgiu o veganismo. Porque se vocês acham que o veganismo surgiu devido a uma novidade ou uma teoria médica, não é não. O veganismo surgiu, hoje o veganismo é praticado por uma seita chamada Adventista do Sétimo Dia, que compreende 24 milhões de membros. Mas antes deles, começaram no início do século XIX. Eles não tinham esse nome, eles se chamavam Millerites. Era uma seita religiosa que um dia eles declararam que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus desceria na Terra. E como imagino vocês sabem, Jesus não desceu na Terra em 1844. Isso foi uma decepção enorme para eles. E muitos saíram dessa seita. Aqueles que continuaram na seita se reorganizaram. Começaram então a se chamar Adventista do Sétimo Dia e explicaram que essa vinda de Jesus na realidade era um erro de interpretação das Escrituras. Tudo bem. Mas até aí não eram veganos. O veganismo surgiu depois. Surgiu com uma menina de 9 anos, chamada Helen Gould White. Essa menina, com 9 anos de idade, levou uma pedrada no rosto que foi tão violenta que ela ficou em coma 3 semanas, além de ter ficado desfigurada. Coitada. Ela ficou em coma 3 semanas e quando se recuperou, ela ficou com sequelas neurológicas. Ela tinha crises de epilepsia e ela tinha também alucinações. Essas alucinações, ela diziam que eram profecias divinas. E pouco a pouco ela se tornou mais ou menos o guia espiritual dos adventistas e virou um tipo de guru. Ela preconizava coisas muito boas. Ela preconizava, por exemplo,
os adventistas tomarem sol, fazer exercícios físicos, respeitar a família e enfim, ter uma vida saudável. E em 1863, a Ellen declarou que ela viu uma luz descendo do Senhor. Essa luz dizia que, para se tornarem puros, eles deveriam se abster de qualquer comida animal. E aí que começou o veganismo mesmo. Não só esses veganos, os adventistas, não só nunca mais comeram carne nenhuma, que seja de peixe, de frango, o que você quiser, eles nem vestiam couro, nem usavam couro para usar o sapato, para fazer sapato. Era uma coisa extremamente fanatizada. Mas enfim, eles viraram os veganos, mas não foi ela que disseminou o veganismo para os Estados Unidos. Foi outra pessoa. E essa pessoa vocês todos conhecem. Se chama John Kellogg. Kellogg, dos sucrilhos, dos cornflakes que vocês vêem no supermercado. Foi ele. Ele era um adventista absolutamente fanático. E ele queria justamente encontrar a pureza espiritual e física, a tal ponto que ele sempre ficou no celibato, nunca casou, porque ele queria ficar puro fisicamente. Mas ele lançou no mercado, porque ele abriu uma indústria, ele lançou no mercado os primeiros leites de soja, carnes de soja e os cornflakes, sucrilhos, cheio de açúcar, a gente sabe, né? Isso realmente, então, foi o início da popularidade do veganismo nos Estados Unidos. Depois, com aquelas teorias, aqueles estudos falsificados do Ansel Keys, que demonizou colesterol e gorduras saturadas e liberado os carboidratos, aí então que realmente nos Estados Unidos e aqui também os carboidratos foram liberados e hoje temos uma sobrecarga de carboidratos em relação ao resto. O interessante é o seguinte: os adventistas, como eles têm uma vida saudável, eles tomam sol, eles prezam a família, eles não bebem álcool, eles não fumam, eles não tomam café, eles não tomam chá, eles não comem nem epiciarias, eles não comem nada disso, eles têm uma vida razoavelmente saudável. Eu estou dizendo razoavelmente saudável, não é esplêndida. Porque, evidentemente, eles têm menos ataques cardíacos do que a população americana em geral. Tem. Mas, em compensação, eles têm 2,5 vezes mais de mortes por doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como esclerose múltipla e como demência. O que se explica pelo fato que o nosso cérebro é 60% de gordura e dessa gordura 40% de colesterol. Se você não tem um cérebro que tem os requisitos mínimos de uma boa saúde, ele vai sofrer. Então esse é o problema dos veganos. Porque é interessante que tem outra seita, os mormons, que tem mais ou menos o mesmo estilo de vida dos veganos. Mas eles não sofrem, eles não têm uma predisposição para doenças neurodegenerativas, eles não têm, mas eles comem carne. Então aí eu acho que tem uma diferença. Bom, hoje eu fiz um pequeno resumo da história, porque que o homem tinha que comer carne para sair do macaco, para ser o homem, e também forçando a barra para dizer que nós devemos comer todo tipo de comida, que seja vegetal e animal. Na próxima palestra eu vou mostrar como que nós devemos comer os vegetais, como que nós devemos comer as proteínas
e como que nós devemos comer as gorduras. Eu espero que vocês tenham gostado.